Você percebeu que depois dos 40 tem ganho mais peso, mesmo você comendo do mesmo jeito como era há um tempo atrás? E mesmo assim ter se sentido mais inchada, barriga mais estufada, e sempre mantendo os mesmos hábitos de antes. E não entende por quê. Parece que tá ganhando peso, as roupas estão ficando mais apertadas. Isso é comum de acontecer depois dos 40 anos. O metabolismo tende a ficar mais lento com as mudanças dos hormônios que acontecem nessa fase. É uma fase onde que a gente tem mais risco de resistência insulínica. O nosso metabolismo começa a ter dificuldade de processar a glicose, né, o colesterol, diferente de quando a gente era mais jovem, que antes a gente podia até comer mais alimentos não tão bons assim, e logo a gente conseguia, às vezes, a perder peso, né? E agora a gente percebe uma certa dificuldade. Dificuldade de perder peso, e mesmo estando melhorando na minha alimentação ou fazendo mais atividade física. Isso é muito comum de acontecer. Então, é uma fase importante onde o nosso corpo começa a mudar, muitas vezes, da mulher também. A mulher, muitas vezes, ela tem um padrão que a gente chama de ginecoide, onde a nossa gordura corporal tende a se acumular mais nos quadris, né, nas coxas. E com a questão da mudança dos hormônios que acontece nessa fase, muitas vezes a gente vai mudando o processo para mais androide. Ou seja, na verdade, a gente começa a ter acúmulo mais de gordura abdominal. Né? E isso traz um risco que a gente fala cardiovascular para o nosso coração muito maior. Quando a gente tem acúmulo de gordura abdominal, nossa cintura abdominal está muito maior, eu tenho mais risco de desenvolver hipertensão, diabetes, ter colesterol alto, desenvolver no futuro infarto ou derrame também cerebral. Então, às vezes, esse momento dessa fase dos 40 anos que a gente percebe tantas mudanças de sintomas, e um deles é esse com relação ao peso, talvez seja um start para a gente pensar que agora eu preciso ajustar meus hábitos de vida para eu ter um envelhecimento de forma saudável, né? Para que eu diminua a questão dos meus fatores de risco, muitas vezes para desenvolvimento dessas doenças, como eu falei, né? Assim como ter uma qualidade de vida de menos dores, por exemplo, dor na costa, dor nos joelhos, né? Então, atividade física e alimentação nessa fase é muito importante. Então, eu tentar ajustar com alimentos mais naturais, frutas, verduras, proteínas são importantes, porque a gente sabe que nessa fase a gente tem muita perda de massa muscular, se a gente não estiver estimulando, fazendo atividade física. Então, a ingestão de proteínas com poucas gorduras, mais saudáveis, é importante para a manutenção da nossa massa muscular também. E fazer atividade física, ingestão de alimentos ricos em cálcio, vitamina D, são importantes para a manutenção dos nossos ossos, que também vão diminuindo a massa óssea durante esse processo. Com maior risco de, no futuro, desenvolver osteoporose, né? E aí sim ter mais risco de fratura, por exemplo. Então é importante a gente cuidar da nossa alimentação, evitar alimentos industrializados que têm poucos nutrientes, na verdade, e que vão fazer com que haja uma retenção dessa caloria mais importante e acúmulo de gordura abdominal, por exemplo. Então, ficar atento à nossa alimentação, a questão da ingestão de água, fazer atividade física é importante para a gente ter um gasto calórico, né? Ter um balanço aí do que a gente ingere e do que perde. É super importante, porque a gente já sabe que naturalmente a gente tem uma dificuldade do metabolismo mesmo, ele tende a ficar mais lento durante esse processo. Mas é importante, sim, procurar uma ajuda médica, um acompanhamento com o ginecologista, por exemplo. O ginecologista vai fazer uma série de exames, os de rotina que tem que fazer durante essa fase, assim como exames laboratoriais, para ver se tem anemia, se tem, às vezes, uma disfunção de tireoide, que também faz com que o metabolismo fica mais lento e propicia esse ganho de peso. Então é importante checar, fazer exames, ver se tem alguma condição médica também, além, que pode estar influenciando nesse ganho de peso e buscar ajuda. Esse é um momento, às vezes, de start realmente para que você tenha uma qualidade de vida e saudável durante o seu envelhecimento, né? Que está acontecendo aqui e a gente quer diminuir os fatores de riscos e as complicações que podem acontecer no futuro. Então, a gente precisa pensar no agora para a gente ter qualidade de vida no momento e também no futuro, né? Busque sempre um especialista, converse, procure um nutricionista ou um endocrinologista, mantenha a sua rotina com o ginecologista também. É muito importante nessa fase a gente ter um bom controle de todos os nossos hábitos e com um especialista para que a gente evite um sobrepeso ou obesidade nesse momento e a gente consiga ser mais saudável e mais feliz. Muito obrigada.